primeiro. Quando o primeiro já estiver bem tranquilo, você vai fazer a primeira vez, vão fazer uma pergunta na sua sala de aula. Estão fazendo faculdade ou está trabalhando ali, então você vai fazer isso uma vez, todo dia. Tá fácil? Faz 2 vezes. Tá fácil? Faz 3 vezes. Até ficar natural. Então, vamos para a próxima. E aí, a gente vai... Às vezes, a ação nem é o primeiro. Às vezes, é assistir um vídeo de pessoas se comunicando. A fobia é tão intensa. Difícil que é começar, né? Como andar de avião, né? Voar de avião. Ou, às vezes, dirigir o carro. As pessoas têm, às vezes, muito medo e vira uma fobia. Então, começa assistindo um vídeo. Começa entrando no carro, depois começa a pegar, ligar o carro, depois Interessante, são pequenos passos, né? Mas dá para sair. Eu tenho, por exemplo, eu dificilmente eu me assisto. Não vejo. Sempre assim, tem alguma coisa para julgar, né? Assim. Não só... Porque eu criei a habilidade, tanto, por exemplo, a gente está aqui falando, as pessoas, né... de todos os podcasts que eu fiz, para você ter uma ideia, acho que teve 2 que eu tive que cortar alguma coisa. Né? Um foi porque tocou o telefone e o outro, um dia, acho que foi eu, sem querer, eu bati na placa, caiu coisa para um lado, para o outro, aí a gente tirou para as pessoas não terem que ver. Mas de resto, eu faço direto. Você está vendo aqui, a gente está fazendo direto, as pessoas vão ver, não tem corte nenhum, a gente vai fechar direto. Então, para mim, eu encaro isso, eu vou, pum. Aí depois você fala assim, não, vê se ficou bom. Eu falei, não, a minha esposa ela é mó barata, ela passa uma mensagem, ela se ouve. Aí eu falo assim, para que está se ouvindo? Você já não falou o que tinha que falar, né? Mas, enfim, são caminhos, né? Acho que por trás disso o que eu sempre incentivo é você se autoconhecer realmente e buscar o que eu tenho que fazer diferente, né? E, Renata, me conta, falar um pouquinho para as pessoas, né? Acaba que a gente se conhece... A Renata é uma grande amiga da minha filha, então é uma grande amiga da família também, acompanhei a história. E por que a psicologia? Primeiro, um beijo para a Luísa. É isso, querida. Vamos falar dela. Beijo, Lu. Tô adorando estar aqui. Como é que estão as criancinhas? Todo mundo estão maravilhosas, maravilhosas. Grande mamãe, a Luísa. Nunca achei que não seria, mas não achei que fosse tanto, né? Ela fosse ter uma mãe tão muitas braba. Habilidades para criar aí, hein? Isso aí não é fácil, não. Mas os dois são... Para quem vocês já ouviram, né? Mas a Luísa, que é minha filha, teve gêmeo, né? Então, não é fácil, né? Não é. Bom, você perguntou por que psicologia. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito questionadora, sempre fui uma pessoa sensível, sempre fiquei me questionando do porquê que as coisas acontecem, então sempre foi uma coisa que eu me interessei muito. A minha mãe é psicóloga, então eu acho que já teve... não sabia. Ela é Até conheço a sua mãe, mas não sabia que ela era psicóloga. Ela é da abordagem junguiana. Tá. Então eu sempre tive ali um contato com ela dentro de casa, a gente teve uns papos cabeças. O meu pai também é muito vinculado com autoconhecimento, então eu vim de um lar assim que eu fui muito estimulada a conversar e falar sobre esse assunto. Então eu já tive ali uma veia voltada para essa parte. Só que eu queria entender mais, queria conhecer mais, mas por incrível que pareça, primeiro eu entrei em publicidade. Eu sempre gostei muito de desenhar, de coisas em relação à criação. E quando eu estava no final da escola, eu fiz um teste vocacional e deu ali design, publicidade, jornalismo. E Olha. Aí eu sabia que eu queria psicologia, mas tinha aquele papo, né? Psicologia não dá dinheiro, tem que dar dinheiro. Né? E aí a gente vai com aquela relação com o dinheiro, de que se eu fizer isso aqui vai me dar dinheiro. Depois você vai entendendo que as coisas funcionam diferentes, né? E aí eu fui para a publicidade. E eu lembro de nada contra a publicidade, mas eu lembro de uma fala de um professor, né? Eu não passei nem do primeiro período, já mudei para psicologia. Mas eu lembro de uma frase de um professor que ele falou assim: você não tem que fazer com que as pessoas comprem o que elas precisam. Você precisa fazer com que elas acreditem que elas precisam daquilo que você quer vender. Aquilo que você quer que elas comprem. Tem muita psicologia. E aí eu falei, gente, que horror. Eu não quero trabalhar com isso. Eu vou ter que fazer alguém acreditar que ela precisa de alguma coisa que ela não precisa. Vai totalmente contra os meus valores. Né? Assim, nada contra a publicidade, o marketing, tudo aí tá aí para isso. Mas eu falei, depois dessa frase eu tive certeza, fui direto na secretaria e fui para psicologia. Foi o melhor acerto que eu tive. Que bom. Sempre me identifiquei. Não, eu acho que tornei um amante da psicologia, tenho lido sobre psicanálise também, enfim. Mas é muito importante, porque a gente vive uma grande epidemia de problemas de saúde mentais.
Eu queria aproveitar, pegar uma coisinha, não sei nem se a gente combinou essa aqui, mas como é que você tem visto, você acaba, é uma geração um pouco mais nova, né? Como é que você tem visto essa geração mais nova nesse contexto? Porque eles estão sendo bombardeados, né? Até para minha geração, eu brinco que a gente é a geração que andou mais no meio do caminho, né? Porque meus pais viveram uma determinada época, eu já peguei uma época quase que eu brinco do papel ao maço, e agora estou na inteligência artificial. Mas tem aí uma galera que já entrou com rede social, todo esse bombardeio. Você tem lidado com isso? Como é que você tem visto esse momento para essa nova geração aí? Que não é tão nova, né? Mas já pegou muita coisa diferente, eu digo assim, de exposição, né? Uhum. Eu atendo pessoas de diferentes idades, mas eu até posso falar em relação ao meu vínculo social também. Acredito que cada um lida da sua forma, mas o impacto da internet é muito grande na nossa vida. Se a gente não se policiar, a gente perde horas do nosso tempo rolando feed e tendo ali pensamentos que eles estão, né, meio atrás de uma cortina, mas eles estão comparando a gente de alguma forma, estão achando que a gente está produzindo, mas a gente não está. Então, ou vem um excesso de necessidade de produção, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso descansar, eu preciso alcançar alguma coisa, mas não sei como. E aí vem com aqueles... Né? E hoje, nossa, como as pessoas querem vender. E algumas coisas são legais da gente consumir, mas outras coisas, às vezes, não são. Sim. E aí a gente fica naquela angústia de que eu preciso fazer alguma coisa, as pessoas estão na minha frente e eu vou perdendo ali muito tempo nas redes sociais. Ao mesmo tempo, acredito que essa geração vem muito pensando em tempo de qualidade. Uhum. Coisa que a gente colocava ali o trabalho como a coisa mais importante da nossa vida, eu acredito que hoje em dia não é mais. Verdade. Ainda é muito importante, mas a gente também cria outras prioridades, que por um lado é saudável. Uhum. E a gente consegue talvez equilibrar isso com a internet, com a inteligência artificial, se a gente usar com sabedoria, com o home office, mas ao mesmo tempo a gente entra numa outra problemática, que é o vínculo social, pessoas ali que pegaram a pandemia no ensino médio, sabe? Aquele processo ali que é importante para o indivíduo. De socialização, realmente, né? De descoberta. Exatamente. E aí a pessoa, ela teve um intervalo na vida dela de vínculos. E por isso que eu acho que eu vejo tantas pessoas com dificuldade de socialização, principalmente nessa faixa de idade, porque eu acho que elas perderam um espaço da vida delas, onde elas poderiam estar desenvolvendo isso, e aí elas estão na internet, nas redes sociais, ou enfim, fazendo videogames, ou fazendo outros tipos de coisa, e em vez de estar falando com outra pessoa, desenvolvendo a tolerância, o diálogo, e aí são intolerantes.